Você sabia que o ABC Paulista foi cenário de grandes momentos históricos do nosso país? Pois é, foi responsável pelo impulsionamento da economia, deu mais visibilidade ao setor ferroviário e fez parte de algumas petições da Era Vargas. Eu sou Vivi. Eu sou a Daisy. E esse é o primeiro episódio do Pode Contando. E hoje falaremos um pouquinho sobre o moinho Fratelli Maciota, ou conhecido popularmente como Fábrica de Sal. A fábrica iniciou suas atividades em 1898, construída de forma estratégica para receber os insumos da sua produção. Foi o segundo maior moinho movido a caldeira do Brasil. Os irmãos Maciota vieram de Turim, uma cidade na Itália. Eles conseguiam informações privilegiadas sobre pesquisas e documentos do estado de São Paulo que apontavam as regiões próximas às vias férreas promissoras, onde os insumos eram trazidos diretamente do Porto de Santos. Essa informação é bem interessante, por incrível que pareça. O moinho São Jorge também está localizado ao lado de uma linha de trem, e ambos estão ao lado da mesma linha de trem. Olha que loucura! Ele também foi o primeiro moinho a vapor do estado de São Paulo e o segundo do Brasil. O moinho ia muito bem, focado 100% na moagem de trigo. Como o moinho não teve tanto sucesso, ele funcionou até 1910, pois uma grande empresa estava para surgir. As Indústrias Reunidas Matarazzo se tornou uma grande concorrente, reduzindo as atividades do moinho. O terror do Fratelli Maciota tem nome, Matarazzo. Os irmãos Maciota venderam o edifício para os irmãos Mortari, que investiram mais na fábrica, construindo mais galpões e gerando mais empregos para a galera ali de Ribeirão Pires. Em 1932, veio à tona a Revolução Constitucionalista e as atividades do moinho precisaram ser suspensas. O moinho, que até então era de farinha, se tornou um depósito de pólvora. Era tiro pra todo lado. Pau pra toda obra esse moinho aí, né? Se quiser fazer o quê? Escola? Vai ser escola. Quer fazer uma igreja? Reunir um povo ali? Vamos reunir o pessoal ali. E depois de algum tempo, essa revolução passou e São Paulo retomou o crescimento. Essa fábrica já teve vários donos e várias funções, porque mais uma vez ela foi vendida. Virou bagunça agora, né? Com o término da Revolução, o moinho passa a retomar suas atividades, mas agora como fábrica de salitre, nitrato de potássio e adubo. Em 1946, a empresa encontra sua verdadeira vocação, no refino de sal. Agora vai, hein, galera? Produzindo a marca Rodolfo Valentino de Sal. A empresa acabou sendo renomeada como Fábrica Cotolessa de Sal. O Marcílio, ele é historiador e atualmente trabalha no Centro Cultural de Ribeirão Pires e pode nos contextualizar um pouco mais sobre a fábrica de sal. O moinho de trigo Fratelli Maciota, ele vem para cumprir uma demanda de mercado, que era o quê? No Brasil não se comia pão. Isso é uma coisa europeia. No Brasil se porque aqui não se plantava o trigo, né? O que se fazia? Comia-se broa de milho, mandioca, esse tipo de alimento que está muito ligado à cultura africana, à cultura dos povos originários, dos índios e tal. Com a chegada dos imigrantes, principalmente italianos, vem essa percepção de que o pão era nutritivo para a dieta, fonte de ferro, de outras vitaminas, acredito que seja o ferro, né? Enfim, qualquer coisa você corrige. Eu não sei de tudo, mas ele tinha uma série de nutrientes que eram bons para a dieta, e isso é uma contribuição cultural direta do imigrante. Os irmãos Maciota, em especial Federico Maciota, sabia disso, que era preciso começar a produzir pão no Brasil, né? Por quê? O pão que vinha para o Brasil era importado da Argentina. Não o pão propriamente já feito, a farinha. A farinha de trigo era importada da Argentina, chegava no porto do Rio ou de Santos, e quando as padarias iam fazer o pão, a farinha já não estava tão boa, já estava azeda, né? Já passada, estragada. Então, e fora que isso encarecia muito o preço do pão. Você tinha que trazer da Argentina, já era um outro preço. Então o Federico tenta popularizar o pão, criando o quê? Um moinho de trigo. Ele vem a família Maciota vem do norte da Itália para cá, portanto uma região da Itália muito industrializada. Eles vêm com recursos próprios para o Brasil, eles não vêm por essa imigração subsidiada
pelo Estado brasileiro e se estabelecem aqui, né? O Federico Mattiota trabalhava no Estado como agrimensor, engenheiro, agrimensor, alguma coisa assim. E ele tinha recursos, tinha posses, morava lá em São Paulo. Até que pesquisando as áreas disponíveis para uma fábrica, ele descobre aqui essa região em Ribeirão Pires, que era muito boa estrategicamente para o escoamento da produção, porque ficava a meio caminho do Porto de Santos e a meio caminho da capital. Da linha férrea. Por isso que ela está ali, no limite, né? Tá, próxima, bem próxima da linha férrea, porque ali é onde se fazia o abastecimento dos vagões, desabastecimento, e aí escoava a produção. Como naquela época não tinha a famosa vigilância sanitária, a fábrica começou a apresentar uns probleminhas, apresentando falhas na parte elétrica e até mesmo expelindo sal pelas paredes de tijolos de alvenaria. Para quem não sabe, o sal oferece riscos, né, a estruturas. Ele pode acelerar a corrosão e diminuir a vida útil de objetos eletrodomésticos. O Enio, que é professor de arquitetura aqui da UFSC, especializado nessa questão de regionalização urbana, contou um pouquinho mais pra gente quais os impactos que o sal pode ter, mas na questão, né, de arquitetônica de prédios mesmo. Na verdade, o sal, ele desidrata, ele retira a água, que é um dos componentes aí que formam determinados tipos de solo. A maioria dos solos nossos aqui da região metropolitana é um solo de base argilosa, tá? É o solo que predomina, que é argila, é o barro. Então, no momento que eu tenho sal, ele retira essa água e o solo fica com uma outra característica, ele fica mais frágil, né? Então, além dos problemas da contaminação do solo pelo sal, né, o sal ele também impede a vida de determinados micro-organismos, ele tira um pouco a própria fertilidade do solo. Além disso, ele altera as características físico-químicas do solo, deixando ele mais frágil para o caso aí de uma fundação, de uma base de um edifício, etc. Então, se essa situação realmente existe, é muito delicado eu mexer nesse solo, porque ele muda aí as suas características. E complementando, né, além disso, ele tem um poder de corrosão muito grande para as estruturas metálicas e demais tipos de estrutura, ou seja, o sal ajuda a enferrujar, né, o que são peças metálicas. Quem mora perto da praia sempre fala que algumas coisas são, fica com ferrugem mais rápido, né? Que o sal é corrosivo. É isso, aí as pessoas reclamam bastante dessa questão. Hoje em dia a fábrica está desativada e é proibido realizar qualquer tipo de atividade lá por questões de insalubridade. O espaço pode ser visitado sem problema algum, só se atentar às datas e os horários disponibilizados pela Prefeitura de Ribeirão Pires. Se essa narrativa despertou a sua curiosidade, entre no nosso site, confira as imagens e mais informações na íntegra. Esse episódio foi produzido com base no estudo do livro Uma Cidade na Serra, produzido por Marcílio Duarte. Obrigado por acompanhar o nosso podcast até aqui e fiquem ligados nos episódios que estão por vir aí, hein? Porque tem muito mais. Tá vindo coisa boa, hein, galera?